Então, gente, eu tô, assim, posso dizer assim, fascinada, eu acho, com tudo, sabe? Que eu tô aprendendo. Não vou mentir, um pouco assustada também, com tanta coisa, né? Eu tinha um mínimos dos mínimos de noção, sabe? Quando eu comecei a tentar aprender um pouco de apometria, um pouco, muito pouco mesmo, né? Eu até comprei um curso, eu fiz tal, mas eu não tinha noção de tudo, assim, sabe? Eu não vou mentir que me assustou bastante, bastante, né? E, assim, Carlos, anotei um monte de perguntas, eu trabalho ouvindo, e eu anotei um monte de perguntas. Aí eu trouxe uma folha e a outra eu esqueci na sexta-feira. Eu fiquei tão brava, eu falei, eu fiz umas perguntas tão legais e eu esqueci no trabalho. Mas, assim, para mim, tá assim, mexendo muito, assim, com a minha cabeça, com mudanças, com crenças, coisas que eu percebi quanta coisa eu preciso mudar. Ó, vou falar uma coisa para vocês terem uma ideia, hoje minha casa está cheia de gente tomando cerveja. O som tá alto. E eu falei, gente, abaixa o som, eu tenho uma aula importante. Então, assim, é muita coisa para mudar, sabe? Tem mexido bastante comigo, bastante, bastante mesmo, de verdade. Ah, que legal. Bom, vocês viram lá no começo, a gente fez até uma analogia com aquele filme Matrix, né? Que, na verdade, o pessoal que estuda muito isso realmente chama de Matrix mesmo. A gente está nessa fase de transição, que todos vocês estão bem a par, que a gente está passando por uma transição. E nessa transição, o que acontece? Algumas pessoas começam a despertar, e o despertar nada mais é do que lembrar da nossa vida espiritual. A maioria é muito material, então acredita muito no aqui e agora. E a gente sabe que a nossa vida verdadeira ela é espiritual, e na vida espiritual as coisas são um pouquinho diferentes, né? Então o que a gente está trazendo para vocês é um pouquinho, muito, muito pouquinho mesmo, do lado espiritual, que a gente chama de o outro lado do véu, é o lado espiritual. E aí, realmente são poucas pessoas que estão despertando. A diferença do desperto com o não desperto é que se você chegar para uma pessoa que ainda não está nesse nível de espiritualização e for conversar essas coisas com ela, provavelmente ela vai pedir a sua internação, né? Fala, não, isso não existe, né? Então, às vezes é até difícil vocês conversarem com alguém, trocar ideia. Mas não tem problema não, vocês estudam aí vocês mesmos, ajuda quem está do lado de vocês da forma que vocês podem ajudar, respeitando sempre o nível de evolução de cada um, né? Cada um está no nível, a gente precisa de respeitar isso daí. É o livre-arbítrio. A gente procura melhorar a gente um pouquinho cada dia e, ao mesmo tempo, respeitar aqueles que estão no nosso lado, que é a maioria que ainda não tem esse discernimento. Mas pode fazer as perguntas aí que vocês quiserem, se eu souber. Se eu não souber, eu tento achar a resposta, depois eu passo para vocês. Patrícia aqui, Carlos. Gostou, né? Tá feliz, né? Tá feliz, né? Desculpa. Depois eu quero ver lá o filme que tem. Segura. Para aí, filho, só um pouquinho. Coxa na churrasca. Cuidado, Pedro. Você está me ouvindo? Tô. Carlos? Estou ouvindo. Você está Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ah, tá. Eu tinha uma pergunta, foi a primeira aula, foi uma das primeiras aulas. Tu tomou banho para estar fazendo isso? Sacanagem. A questão do mundo espiritual, que nós sabemos de tão real, mais real do que esse, né? Porque esse é temporal, né? O outro é atemporal, né? Mas que, na verdade, o quão organizado, né? Os irmãos que estão ainda nas sombras, eles trabalham de uma forma tão organizada e aquilo, assim, me impactou muito, sabe? E assim, eu gostaria de um pouco mais de elucidação em relação a isso, se possível.
Tá, eu vou só pedir para quem não estiver falando na hora para desativar o fone, porque fica captando os sons ambientais aí de vocês. Bom, eu não entendi muito bem assim a sua pergunta, mas é uma coisa interessante essa questão da organização que eles têm, né? Muitas vezes eles não são mais organizados do que o pessoal da luz, obviamente, mas muitas vezes eles são mais organizados do que os encarnados. E é uma coisa assim, para quem não tem esse acesso com eles normalmente, fica difícil de você imaginar, porque a visão que a gente tem é aquele povo maltrapilho, né? Aquelas almas penadas, presas naquelas casas mal assombradas, andando na rua como se fossem meio dementados. E isso também existe, muito, né? A gente vê muito na rua aí esses espíritos. Mas não são só esses espíritos, a maioria tem cidades, laboratórios, tem escritórios. É uma cópia do que existe aqui no material, existe lá, tanto na questão das colônias quanto das cidades umbralinas. É idêntico. E muitas vezes são muito sofisticados, mas muito sofisticados. E eles têm treinamento, têm curso, têm biblioteca. É como se fosse aqui os encarnados. E isso daí é uma visão, é um conhecimento que para a maioria é meio estranho. Justamente por causa disso que eu falei, né? Acha que são almas penadas, morreu, ou você vai para o céu, ou você vai ficar penado andando aí. Não é assim. E esses espíritos, que a gente chama de espíritos das sombras, que eles têm um trabalho muito forte com a gente, que é até o tema hoje da nossa live, eles são muito organizados. Tem os equipamentos, vocês acham assim, morreu, não tem equipamento do outro lado. Não, é um engano. Do outro lado, tem a cópia etérica de tudo que é tipo de equipamentos, computadores, salas cirúrgicas, extremamente sofisticado. Então, quando a gente dorme, por exemplo, quando você tem sintonia com eles, ou quando eles querem fazer um trabalho com vocês, você dorme, você desdobra, quer dizer, faz o desacoplamento do corpo material do corpo astral, você pode ser levado para um desses laboratórios, passar por um trabalho de hipnotismo, por um trabalho de implante de um equipamento, implante de um chip. E aí do nosso lado, que faz esses trabalhos de acolhimento com esse tipo de espírito, o que a gente faz? A gente faz uma cirurgia reversa para retirar tudo isso que está sendo colocado, faz um trabalho mental. Dependendo do nível de trabalho mental que é feito lá, demora a pessoa até ela conseguir voltar, se livrar desses hipnotismos, tirar os equipamentos, os chips, tudo mais. Então, na verdade, Carlos, para que nós possamos, deixa eu me situar mais, mas foi ótima a sua explicação. Então, para que nós possamos estar sabiamente lidando, né, com essas forças, né, com a sabedoria divina, precisamos nos conectar, estar cada vez mais conectados com a luz, né? Não é isso? Exatamente isso, porque assim, qual que é a diferença da magia negra com a magia branca, que a gente até comentou com vocês? A negra, ela não respeita o livre-arbítrio, a branca, ela respeita o livre-arbítrio, mas magia é magia. Os dois lados sabem fazer e eles usam os mesmos recursos. Só que um respeita, o outro não respeita. O que não respeita, que são os nossos irmãos das sombras, ele pode te acessar e fazer o que tem que fazer. Só que existe uma máxima, uma lei, que é a lei da sintonia. Se você está sintonizado no bem, eles não conseguem te acessar. Seja porque o seu nível vibratório está alto, seja porque você está acompanhado com os guardiões da luz. Então, por isso que é importante o trabalho da reforma íntima, do evangelho, a limpeza energética das casas, das roupas. Você saber que muitas vezes as ideias que você tem, quando você fala assim, nossa, mas eu estou com um pensamento, esse pensamento não é legal, é um pensamento que está me vindo muito na cabeça, por que eu estou pensando isso? Muitas vezes tem um irmãozinho do seu lado, ou um chip programado ali para jogar
a mesma ideia repetidamente para te vencer pelo cansaço. E aí você fala, não, isso não é meu, não quero isso, não quero pensar isso. E você vai lutando, lutando, chega um momento que você consegue. Mas tudo parte da vibração nossa, tá? Se você é uma pessoa que fala mal do vizinho, que não gosta de ajudar ninguém, que é egoísta, que tem o estupim curto, então são coisas que vocês sabem que deixa a gente com uma vibração muito baixa, a gente se torna pessoas tóxicas, vibração muito baixa. Então o seu campo áurico, ele está totalmente aberto. E aí nesse momento pode acontecer várias coisas. Eu não gosto muito desse negócio de pode ter muita possibilidade que deixa a gente no vácuo. A gente vai fazer um curso, o professor fala que tem várias possibilidades. Então vou dar exemplos. Se você está com o coração pesado, pensando em vingança de alguém que te falou alguma coisa e você quer que ela exploda, ou brigou com o marido, alguma coisa, sua vibração baixa muito. Você sai na rua, a gente tem esses espíritos que ficam lá dementados para todo lado. Isso é normal. A gente tem 2 desencarnados para cada encarnado. Então, quando você passa por sintonia, às vezes eles te acompanham para sua casa e chega ali e fica junto com você na sua casa. Aí você fala assim, vai ter um obsessor aqui, ele está se vingando de mim? Não, às vezes não. Às vezes a gente vai conversar com ele e fala, olha, meu irmão, por que que você está fazendo isso com a fulana e tal? O que que você tem contra ela? Aí a resposta às vezes é a seguinte, não tenho nada contra ela não, mas eu estava no meu lugar, ela passou e a gente se afinizou e eu vim atrás dela, para casa dela. Já ouvi muito isso em reuniões de desobsessão. Agora, nem tudo é obsessão, né? Tem a auto-obsessão, que a gente vai estudar mais para frente, que não é relacionado com espíritos, é relacionado com personalidades nossas mesmas. Tem as de espíritos e tem os equipamentos. Com a importância da vibração mental, né? Exatamente. Tudo parte da nossa vibração mental. Quem está no caminho do bem, procurando fazer a reforma íntima, tem uma proteção maior e está menos sujeito a esse tipo de ataque. Obrigada, maravilhoso. Como que funciona essa questão que você falou do chip? O chip é vindo do lado espiritual, mas do lado que não é da luz. Ou eu entendi errado? Vocês viram aquela apresentação lá que tem aquelas torres, aquelas pirâmides, aquele monte de equipamento? Infelizmente, eu não consegui ver essa semana. Então, eu estou meio assim, perdidinha. Mas é que você falou do chip e me chamou a atenção. Como que seria isso? Então, esses aparelhos, esses chips, tem vários, né? Vamos falar dos chips. Eles são implantes colocados na parte etérica do nosso corpo, não é na parte física, é na parte etérica, que eles estão ligados com os neurônios. Eles recebem impulsos eletrônicos das torres, que depois você vai ver lá. Essa torre é como se fosse um receptor de TV por satélite que você tem na sua casa aí. Então recebe esses impulsos com a mensagem subliminar. Aí ele amplifica esse impulso e ele repassa isso para os seus neurônios. Então fica você recebendo mensagens subliminares te induzindo a ter determinados tipos de pensamento ou de comportamento. Eles são fabricados. A gente não tem as fábricas de chip de computador aqui, chip que usa na medicina, tudo. Então, no mundo astral, a gente tem as fábricas também, só que são cientistas extremamente bem preparados e tudo, só que trabalha o lado negativo do conhecimento deles. Eles fabricam esses chips, aí tem os especialistas de implantar. Você é levado para um laboratório desse quando você dorme, eles vêm, fazem uma cirurgia, implantam esse chip. Esse chip, ele muitas vezes é alimentado pela sua bioenergia para ele ficar ativo. Ele recebe esses impulsos dessas antenas e tudo mais. Essas antenas, elas emitem impulsos que são programados por computador e funciona dessa forma.
muito doido isso, né? Porque é que quando a gente está encarnado, mas quando não se tem a, sei lá, mediunidade desenvolvida, praticamente ficamos à mercê, né? E é como você falou, a gente tem que estar sempre se observando, porque a gente o dia inteiro está pensando, o dia inteiro está passando coisa pela cabeça, e muitas vezes eu me pergunto, né? Às vezes fica esse pensamento esquisito assim, aí eu falo, nossa, mas por que eu estou pensando isso, né? Às vezes você está num contexto totalmente diferente, na tua casa, fazendo um negócio totalmente diferente, aí vem aqueles pensamentos que não são legais, né? E eu acho que é interessante o que você está falando, porque a gente cada vez mais começa a se perceber. Quando a gente começa a se perceber, você vai mesmo separando, né? Mais ou menos o que é meu e o que não é meu. Porque às vezes são pensamentos assim, sem pé nem cabeça, coisas negativas, coisas que nem estão acontecendo, mas a tua cabeça está projetando. E é legal isso, porque realmente, às vezes, são várias vezes o mesmo tipo de pensamento ou pensamentos muito similares, mas de coisas que não existem, né? Então, a gente projeta o medo de que vai acontecer alguma coisa com alguém, é o medo de que você vai morrer assim de repente, é o medo de... Então, são coisas que perturbam realmente a gente. E esse exercício de se perceber, ele é assim muito bom, porque você começa realmente a fazer o que você falou, né? Você sai dessa vibração e você tenta cada vez mais ficar do lado da luz, que é a forma melhor mesmo que a gente tem para se proteger enquanto encarnado, né? Essa questão, você fala assim, mas por que eles colocam isso na gente? Por que eles fazem isso? Existem vários motivos, né? A gente pode... Existem as questões das vinganças de vidas passadas, os contratos que eles recebem. Mas uma coisa assim que eu percebo que é mais comum é que o nosso ectoplasma, ele vale ouro no mundo espiritual. Todas as construções que os Irmãos das Sombras fazem, eles usam essa nossa energia ectoplasma para plasmar as construções, os equipamentos, tudo que eles têm lá. Agora, eles só conseguem manipular energias densas. Então, se você é uma pessoa que faz caridade, que está sintonizada no perdão, no evangelho, na autorreforma, a sua energia é uma energia de vibração alta. Eles não conseguem usar isso daí. Não serve para eles. Então, colocando esses pensamentos negativos na cabeça da gente, de não vingança, de vingança, de não perdão, principalmente o pensamento do medo, que está muito em voga hoje com essa questão da Covid. Então, eles forçam a gente o tempo todo a ficar com esses pensamentos, né, de medo, de raiva, de ódio. Por quê? Porque com esse tipo de pensamento, de sentimento, você gera uma energia ectoplasmática densa. E essa energia eles drenam de você à noite. E essa energia serve para eles. São muitos motivos, mas esse é talvez um dos mais comuns, tá? Mais alguma? Ô, Carlos, desculpa aqui. Eu queria perguntar sobre a nossa glândula pineal. Eu já ouvi falar alguma coisa, mas assim, teve uma vez que eu ouvi falar sobre a gente acordar cedo ajuda a nossa glândula pineal. Mas assim, exatamente no quê? Assim, eu queria entender um pouco sobre isso.
Bom, esse negócio de acordar cedo ajudar a glândula pineal, eu vou ser sincero que eu nunca ouvi, mas a glândula pineal você sabe que é uma glândula, né? Tamanhozinho de um feijão que a gente tem aqui dentro do nosso sistema central, cérebro, que é chamada de glândula do espiritual, porque ela é como se fosse um decodificador entre os dois mundos, físico e espiritual. Ela tem uma configuração muito importante para os para as nossas glândulas corpóreas, físicas, mas ela tem uma importância muito grande também na questão da conexão, porque ela tem uns cristais que eles chamam de hepatita, né? Na verdade é como se fosse um ferro magnético. Esses cristais, eles têm uma quantidade específica e têm um posicionamento específico. Então, as pessoas que têm a mediunidade mais ostensiva, esse posicionamento, o tamanho desses minerais, eles são maiores. Então, quando a gente passa por um projeto encarnatório, isso é pensado. Por quê? Porque essas hepatitas são como se fossem antenas direcionadas para um satélite. Quando você compra um canal a cabo que o técnico vai aí para fazer a instalação e ele pega aquela antena e ele pega os equipamentos dele, fica direcionando para achar onde que está o satélite no céu, para você sintonizar aqueles canais, ele faz isso. Essa glândula pineal, ela meio que faz isso também, com o mundo espiritual. Então, a configuração delas na mediunidade, ela é mais específica para quem é mais ostensivo. Então, tem essa configuração. Aí o pessoal fala, calcificação, descalcificação, como são minerais, tudo que a gente come, que a gente ingere, tem alguns metais. Esses metais, eles podem ser metabolizados ou não, eles vão para a corrente sanguínea e eles podem ser depositados em alguns órgãos do corpo. Quando esses metais são depositados na glândula pineal, é o que eles chamam de calcificação. Essa calcificação é como se você tivesse aquela antena que o técnico colocou aí para você e de repente começa a juntar muita sujeira ali naquele receptor que tem na frente dela, atrapalhando o sinal de entrar perfeitamente. Aí você tem que ir lá e limpar ele para o sinal voltar a funcionar de forma mais perfeita. Então, assim, limpar ele seria o tipo de alimento que você come, seria isso. O que você Isso. pensa. Alimentação, vibração, porque ele começa a vibrar, ele também vai se posicionando. Muitas vezes os nossos mentores vão lá e colocam ele numa posição de ativação, mas é só eles que conseguem fazer isso daí. Mas de qualquer maneira, se você não veio com esse projeto para uma mediunidade, por exemplo, de clarividência, de incorporação, de clareaudiência, também não dá para você pegar, mudar a posição ali dos cristais para você ter isso daí. Você já tem que ter esse posicionamento correto. Às vezes ele está desativado, né? Desabilitado. Em algum momento ele vai ser ativado ali. Mas ele já tem que estar no seu projeto encarnatório. E ser médio ostensivo não é muita vantagem não, viu, gente? Vocês lembram do Chico lá, né? Geralmente a mediunidade ostensiva ela é um resgate coletivo. A não ser que você seja um missionário, que é muito raro, a mediunidade ostensiva, via de regra, são resgates coletivos. Eu falo isso porque assim, a gente tem uns cursos de mediunidade aqui, o pessoal fica doido para desenvolver mediunidade. Eu queria ser médium, queria ser médium. Fala assim, nossa, se você for muito ostensivo, pode ver que seu passado está meio comprometido. Ô, Carlos, e sobre a roda de Sansara? O que é? A roda de Sansara é o seguinte, você encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Aí você erra, na outra você tem que compensar. Aí você erra, na outra você tem que compensar. O
o problema é que às vezes a gente erra mais do que compensa. Então você nunca sai da roda de Sansara, porque você só sairia da roda de Sansara quando você pagar todos os débitos que não foram pagos. Mas assim, explicando de uma outra forma, tá? Vocês viram a questão das leis lá, do universo. Então, quando a gente, por exemplo, eu assassinei uma pessoa, isso gera um desequilíbrio nas forças do universo, tá? É um ato contrário às leis do universo, às leis de amor. Então gera um desequilíbrio, gera uma energia negativa. E o universo, ele sempre procura o equilíbrio. Então, para equilibrar isso daí, às vezes a pessoa, numa outra encarnação, ela sofre uma morte igual. Então, ela praticou, depois ela sofreu, então, né, um vai para um lado, outro vai para o outro, você zerou. Mas não necessariamente você precisa de passar por uma coisa negativa. Então você pode, por exemplo, salvar a vida de uma pessoa e se dedicar àquela pessoa, você criou uma energia positiva que vai contrapor com aquela negativa de outra encarnação. Então as duas vão se anular. E aí você volta para o equilíbrio. Com relação a esse fato específico, você não tem mais débito nas suas encarnações. Então você pode passar para frente na roda de Sansara. Então, você vê que é muito difícil sair da roda de Sansara, né? Porque todas as nossas encarnações a gente faz muita coisa boa, mas também faz muita coisa negativa. Então você quita alguns débitos, mas faz débitos novos. E agora nessa fase de transição, a gente está meio que tipo assim, ó, vamos dar uma acelerada nisso daí, vamos equilibrar isso de alguma maneira, fazendo comutação de karma através de boas ações. Conseguiu entender mais ou menos o que é a roda de Sansara? Boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida. Assim, os estudos é bastante complexo. É uma coisa que eu nunca tive contato. É cada coisa nova. Nossa, nunca imaginei que seria assim, né? Eu tenho duas perguntas. Diante dos estudos que a gente está tendo, eu queria saber mais sobre aqueles nossos irmãos que não podem mais encarnar. O que acontece com eles, né? Como funciona se eles não poderem mais encarnar? E a outra pergunta é o que fazer quando a gente vê alguma incorporação fora do centro espírita, que está difícil, tem muito médium, né, que está muito desalinhada a vibração e acaba incorporando assim, por exemplo, em casa. O que devemos fazer diante desse momento? Bom, vamos lá. Com relação ao que você está falando de encarnar ou não encarnar, deve ser aqueles irmãos mais trevosos, mais densos, eles não têm condições de encarnar aqui porque eles têm um débito kármico muito grande que não dá mais para eles recuperarem aqui, ou porque eles têm um corpo astral muito danificado, que não tem condições. Então, acho que eu até falei na live anterior, esses espíritos que têm muito danificado, quando tem a mínima condição, eles são gerados em ventres de mulheres no astral, passa por várias gestações não completas, né? Eles são colocados ali no útero, fica ali 2, 3 meses. Tudo isso para quê? Para criar um novo corpo, um novo perispírito que eles não têm. Que para encarnar precisa de um perispírito saudável. Depois eles começam a fazer esse mesmo trabalho em ventres de mulheres encarnadas, que são aqueles abortos naturais que acontecem. Ele começa a formar na fisicalidade um corpo astral, mas isso não vai para frente. Então, tem um aborto natural, depois ele vem de novo, até chegar numa condição que consegue
evoluir essa gestação, e muitas vezes eles, quando nasce um pouco deformado, aí numa outra existência nasce até conseguir reconstituir um corpo novamente que eles perderam. Mas esses que não têm mais essa condição, eles vão para outros planetas agora, muito mais primitivos do que a Terra, né? Digamos, a Terra 200 mil anos atrás, naquela condição primata mesmo. E ali eles começam como são campos gravitacionais muito densos, que são equivalentes à vibração que eles têm hoje, lá eles conseguem reencarnar. E vão encarnar nesses primatas. E aí vão passar esses milhares e milhares de anos encarnando e reencarnando, e desencarnando e reencarnando, na formação de um novo corpo perispiritual. Até chegar numa fase mais racional, mais inteligente, que é igual, por exemplo, a humanidade está hoje. Agora, se quando chegar nessa fase, eles cometerem os mesmos erros, né, com relação à maldade que eles fazem tudo, aí o que acontece? Depois de milhares e milhares de anos, quando tiver uma transformação naquele planeta, que aquele planeta for sofrer uma regeneração para subir de grau, aí eles vão para outro planeta começar tudo de novo, e fica dessa maneira, sendo exilados eternamente. Entendido. Nós somos exilados, né? Muitos que estão aqui na Terra já são exilados de outros planetas. Muitos vieram milhares de anos aqui, igual eles. Vão acontecer com eles. Já está tendo uma demandada em massa, tá? Geralmente esses espíritos eles são colocados em naves de extraterrestres e eles são embarcados através de buracos de minhocas, aí já é um assunto mais complicado. Eles vão para outros orbes, que é uma viagem mais rápida, e já estão sendo transferidos. São vários planetas, vários orbes. A gente fala muito aí Nibiru. Nibiru vai puxar muitas pessoas da raça humana, mas Nibiru não é o único planeta, existem vários outros. Cada um está sendo puxado para um planeta que está mais ou menos equivalente com o seu nível vibracional. Aqueles espíritos muito, muito densos, eles vão para planetas muito, muito primitivos. Outros não, outros já são alguns magos negros que estão em cima da ponte ali. Eles não são tão negativos assim, tem condições de ir para um planeta um pouco mais evoluído, digamos, um planeta que esteja ali mais ou menos uns 3, 4 mil anos atrás. Compreendi. E no caso assim da incorporação, assim, em caso, o que deve ser feito? A incorporação depende muito da experiência de quem está incorporando e de quem está com a pessoa. Por exemplo, se é outra pessoa que está incorporando, não é você. Vamos supor, sua filha, acontece muito com criança. Hoje em dia eu tenho visto isso alguns espíritos, porque crianças têm o campo astral muito aberto. Você pode conversar com ela, normalmente, né? Tenta identificar, pode fazer perguntas. Quem é você? Por que você está aqui? O que você deseja? Como que eu posso te ajudar? E normalmente o espírito vai te dizer, eu te odeio, eu quero acabar com você, ou então, não, eu estou aqui porque ela é isso. O espírito vai conversar com você, responder as suas perguntas, e de acordo com as respostas, você pode ver o que você faz. Às vezes uma evangelização, como o pessoal faz nas mesas brancas, né? Você pode fazer uma oração junto com o espírito que está ali incorporado naquela hora, faz um Pai Nosso, uma Ave Maria, chama os anjos da guarda, os mentores ali para perto de você, pede que esses espíritos de luz conduzam aquele espírito que está ali encarnado. Não tem pânico nenhum, tá, gente? É muito, muito, muito natural isso daí. Tá? Conversa como realmente se fosse um irmão encarnado que realmente está ali fora descontrolado, desequilibrado. Imagina que for uma pessoa desequilibrada que você quer ajudar. Não precisa
se assustar com o fato de ser desencarnado, não. Existem alguns médios que ainda não têm assim muito equilíbrio, muito controle das incorporações, e eles deixam. Quando o médio já tem esse controle, ele não deixa não dá passagem para esses espíritos. O espírito fica ali querendo, mas ele não dá passagem, não deixa. Mas se deixou, conversa normalmente. Ok, esse equilíbrio é quando é a vibração, que talvez o médium está com a vibração baixa, então eles conectam com a mesma vibração e acaba acontecendo a incorporação, é isso? Não, às vezes assim, a incorporação ela exige que o médium tenha o dom da incorporação. Não são todos os médios que têm o dom da incorporação. E alguns médios, quando o espírito chega, ele dá passagem naturalmente, sem às vezes saber que está dando, porque ele não tem a mediunidade treinada. A partir do momento que ele faz um curso de mediunidade, ele sabe que ele pode aceitar ou não dar passagem, tá? Espírito nenhum incorpora se você não der passagem. Então, às vezes, você recebe uma proposta, sei lá, uma amiga sua fala, vamos lá naquele lugar. Você fala, não, mas é errado, a gente não pode ir lá naquele lugar agora, porque tá tendo essa Covid, vai aglomerar, vai acontecer. Não, deixa de ser boba, vamos lá comigo, não vai ter problema nenhum, não vai acontecer nada. Às vezes a pessoa é tão persuasiva que você se deixa levar por ela e vai e faz. Tá? Então esse é o médium que ele ainda não tem controle da sua mediunidade. Vem a vibração, ele percebe a vibração e ele não faz nada para bloquear. Já o médium que tem o domínio é aquela pessoa que a amiga fala isso, fala, não, ó, tá errado, não vou. Se você for ficar chateado comigo, é problema seu, mas eu não vou. Aí, quando ele sente essas vibrações, ele simplesmente fala, não vou dar passagem, pronto. Entendi. Muito obrigada, viu, pelo esclarecimento. O Carlos? Oi. Oi. Eu quero compartilhar aqui brevemente uma experiência que recentemente eu tive que pode, de repente, enriquecer aqui a nossa vivência. No meio dessa pandemia, né? Então, eu tenho 2 filhos e a minha família, na verdade, eu não sei a razão, né? Mas Deus sabe, a grande maioria dos meus filhos são 4 filhos, né? Todos eles têm muita sensibilidade espiritual, muito sensíveis, muito. E no meio dessa pandemia, minhas 2 filhas, né? Elas começaram a manifestar algumas situações, né? E elas realmente, uma especialmente, que era bióloga, e ela sabia comigo o que estava acontecendo, né? E ela teve uma experiência em casa, eu tive uma experiência com ela, muito forte, porque houve uma coração, né? Então, eu e meu pai dela, né? Nós presenciamos e começamos realmente a entrar em prece e doutrinar aquele irmão, né, que estava ali, porque, como você me fez lembrar, porque realmente veio, não sei qual motivo, mas muito revoltado, né? Então, ele estava ali, realmente, eu odeio vocês, e nós começamos a doutrinar, nós amamos você, realmente doutrinar com muito amor, né? Que ele fosse para mim, que ele fosse fazer isso, ele ia encontrar o que ele estava precisando, enfim. E assim foi, e ele... Dira, fala mais perto do microfone um pouquinho, que está bem longe o som. Ah, tá. Por E favor. ele, na verdade, se elevou. Foi, né? Então, assim, é algo que eu gostaria de perguntar para você, se nesse momento se tem algo a ver, se está tendo mais essas manifestações com mais intensidade nesse momento transitório que nós estamos passando no planeta. Tem algo a ver? Realmente as pessoas que pensam na mediunidade extensiva estão se manifestando com mais
uma acessibilidade, né, vindo mais à tona. O som ficou bem abafado, não, assim, não deu para entender muito bem, mas realmente o que está acontecendo? Vocês viram que a gente, nessa fase de transição, a gente tem uma questão astrológica do posicionamento dos astros, do posicionamento do nosso sistema solar, do posicionamento do nosso planeta, que faz uma rota elíptica em torno do Sol central e vários outros, e está tendo uma confluência entre tudo isso, de maneira que a gente está entrando numa região de muita energia, e a gente está sendo bombardeado por muita energia. Nesse momento, que é totalmente propício para a fase de transição, onde a gente tem que elevar a vibração do planeta como um todo e das pessoas também. Então, essas pessoas muito sensíveis, ou que têm uma sensibilidade diferenciada, isso daí aflora mais ainda, a mediunidade começa a ficar mais aflorada. E aí você começa a sentir um monte de coisa, né? Mal-estar, dor de cabeça, tontura, começa a ter alguns flashes, começa a ter sonhos mais lúcidos, começa a ter projeções astrais, um monte de fator que está vindo aí. E essas pessoas precisam trabalhar essa mediunidade delas, porque o médium, quando começa a aflorar muita mediunidade no trabalho, começa a ficar desequilibrado. Porque ele começa a sentir isso daí e não extravasa. Sim. Então precisa de trabalhar isso daí. Desenvolver, né? Existem técnicas para tudo, né? Então tem que estudar as técnicas corretas, participar de algum grupo de trabalho, fazer meditações. Sim. Mas todos nós estamos equilibrados, tá? Eu acho que não escapa ninguém, não. Todos nós estamos o quê? Desequilibrados. Ah, sim. Por conta dessas mudanças que estão acontecendo aí. Sim. Por isso que a Agora, importância, né, Não, pode falar. o importante, assim, vocês saberem o que está acontecendo e o porquê está acontecendo, para quê? Para que vocês possam se cuidar. Sim. Porque senão, você vai começar a procurar o médico aí, olha, não estou bem, eu vou ter que procurar um médico. E às vezes a questão é mais energética. Sim. Tem meditação, que é muito importante, né? Tem o reiki, né? Tem várias maneiras também de equilibrar, né? A energia, né? E elevar os nossos pensamentos. O reiki é muito bom, né? O reiki é excelente. Para quem sabe usar e gosta de usar, ele é excelente. Interessante, Carlos, eu não sei se você tem esse conhecimento, mas já que nós estamos aqui, eu vou fazer essa pergunta. É que eu sou reikiana nível 1, certo? Então, eu já posso me auto-aplicar, né? Fazer a auto-aplicação de reiki, né? E eu tenho essa prática, sabe? De um tempo para cá, eu senti uma necessidade muito grande de me auto-aplicar o reiki, né? Mas só que toda vez que eu vou fazer a auto-aplicação, o auto-tratamento, sabe? É incrível como em cada chakra eu desenvolvo uma sensação de muitos arrotos, mas é muito, eu não tenho costume de arrotar, mas são muitos e muitos consecutivos aqui, sabe? E eu fico assim, né? Eu creio que eu tenho a resposta, mas eu quero saber se você tem algo que você possa me dizer a respeito. Eu não entendi o que você falou que é muito aí. Muito o quê? Arrotos. O que é? Não, o que é isso? Não, sabe quando você arrota? Sim. Arrota? Ah. Então, quando eu faço a aplicação do reiki nos chakras, no terreno dos chakras, eu arroto, mas não é um arroto assim pequeno, são vários consecutivos. É como se estivesse limpando aquele chakra, sabe?
Ah, entendi. Mas esse daí eu nunca vi, não. Não, né? Não, esse daí. Eu já vi muita coisa, mas o Zé Arroto para mim é novo. Pois é, saber, né? Mas Ah, eu, na verdade, me auto-aplicando é essa sensação que eu tenho, sabe, Carlos? sei. Eu sinto que quando eu sinto que eu devo passar para o próximo chakra, é quando eu já cessei de arrotar naquele. Aí já sinto aquela leveza, sinto leve, entende? É O interessante. mais comum é você sentir calor, Sim. pulsação e Uhum, formigamento. Essas são as uhum, sensações mais comuns que a gente sente quando está equilibrando os chakras. Agora, isso que você uhum. falou para mim, eu vou pôr na minha listinha. Essa é a primeira vez que eu Pois vejo. é. Eu estive já perguntando para alguns mestres, eles falaram, olha, é natural porque está desbloqueando, né? Eu digo, nossa, então meus chakras estão todos bloqueados. Meus chakras estão bloqueados. Eu me lembrei que você disse aí, É na porque, esse ah, porque o arroto, ele é uma reação manifesta. física. É uma reação física. E quando você está fazendo o equilíbrio dos chakras, você está trabalhando o corpo energético. É outro corpo, não é o corpo físico. Sim, Então, para mim é novo isso daí, você trabalhar uma é, questão energética e ela refletir no físico na mesma hora. no físico, eu ainda vou encontrar uma resposta aí mais exata para isso. É, isso aí. Muito obrigada. Depois você me fala. Tá bom. Ô, Carlos, Sim, eu tenho uma das aulas que você comentou que o planeta Terra ele já foi um planeta de quinta dimensão e ele caiu, né, para a terceira dimensão. Como que acontece isso assim? Como que isso funciona assim, com o planeta? Até em questão assim dos que estão encarnados, né? Como que funciona isso? então, nós já tivemos raças aqui que não estão mais no planeta, que vibrava em quinta dimensão. Era uma raça de quinta dimensão, os lemurianos, os atlantes. Porém, começou a ter aquele famoso exílio de Capela. Vocês conhecem, que é bem famoso, né? E quando essas raças começaram a encarnar no meio dessas raças atlantes, os capelinos que vieram eram muito belicosos, né? Assim como o pessoal está sendo tirado aqui da Terra hoje, é muito belicoso, muito agressivo. E aí eles tinham um poder, uma energia muito grande, que era a energia viril, que é uma energia que nós não temos disponível hoje, de materialização. E começou a contaminar essas raças e começou a voltar certos sentimentos que não tinha mais nessas raças, que é a do egoísmo, a da ganância, do poder. E com esse poder que eles tinham da energia vril muito forte, muito poderoso na mão deles, eles passaram a ser uma ameaça para o planeta, no sentido de que duas raças começaram a guerrear, que era a raça vermelha e a raça branca. E se eles continuassem, eles iriam startar um artefato que explodiria o planeta. Isso gera, além de perder o planeta, gera um desequilíbrio em todo o sistema, em toda a galáxia. Afeta todas as outras raças de todos os outros orbes. Então, Deus Pai e Mãe permitiu que esses continentes fossem afundados. E aí, com essa mudança de postura deles, a vibração deles foi baixando, caiu para a terceira dimensão e afundou. Então, foi um retrocesso com relação ao que eles já tinham alcançado naquela época. O que a gente sabe é que não será mais permitido esse retrocesso. Fala assim, mas então a gente está indo para a quinta dimensão e depois a gente pode voltar atrás? Não, agora não vai ser mais permitido. Por quê? Porque se tiver algum indivíduo que esteja ameaçando a quinta dimensão, ele não estará compatível com as vibrações de quinta dimensão e ele será expurgado do planeta automaticamente. Então não corre mais o risco
de nós chegarmos na quinta dimensão e depois ter um retrocesso. Nossa, isso foi uma das coisas que me preocupou na aula, sabe? Porque eu pensei, "Meu, a gente luta tanto para chegar lá e a gente pode voltar." Eu pensei muito sobre isso. Bom saber que então a gente não corre mais esse risco, né? E que É, talvez nós fomos os responsáveis por ter caído, porque para a gente estar aqui, a gente foi responsável por essa queda também, né? então, na época voltou porque foi permitida essa encarnação dos capelinhos aqui que vibrava em terceira dimensão. E aí, como vieram muitos, essas raças começaram a vibrar em terceira dimensão, voltou. Agora não vai mais fazer isso, né? Não vai mais estar encarnando pessoas que vibram baixo. Vibrou baixo, pega a passagem e vai embora. Eu tenho uma curiosidade. Nesse momento que a gente está vivendo com essa pandemia, tem muita gente que está indo embora, né? Às vezes eu fico pensando, esse povo todo, era a hora deles irem, né? Esse tanto de gente, o que essa pandemia, no fundo, ela está tentando despertar nas pessoas? Sim, a empatia de pensar no outro e que a gente cai a ficha que a gente está muito longe de ter poder sobre qualquer coisa, mesmo que a gente continue vendo que o povo continue achando, né, que tem o poder de dar conta, assim, se colocando mesmo numa posição de Deus, como se eles tivessem condições de controlar isso, e a gente sabe que não tem. Porque é muito engraçado quando eu vejo, né, algumas situações, eu fico pensando, né, sei lá, esses governantes, pessoal que tem poder por aí. Eu falei, nossa, será que eles não enxergam o que está acontecendo e que todo mundo vai embora e tudo isso que ele está fazendo vai ficar para trás, né? Para mim parece uma coisa tão sem pé nem cabeça, tão absurda, mas às vezes eu fico pensando assim, essa gama de pessoas que está saindo do planeta, está voltando ao plano espiritual, e a gente sabe que alguns vão voltar para cá, outros não vão, que é o que você está comentando aí agora. Mas a minha questão é assim, será que todos que estão indo é porque era hora de ir mesmo? Ou já era ou é uma forma de começar a fazer essa limpeza, que na verdade já aconteceram várias vezes, que essa não é a primeira pandemia, né? Não é o primeiro desastre natural, a gente vê que cada desastre natural que acontece vai um monte de gente, devasta, né, totalmente uma cidade, um país. O que você tem assim para falar, sei lá, da tua visão? O que você acha de tudo isso? Bom, assim, a informação que a gente tem é a seguinte, que o pessoal que está desencarnando nessa pandemia já estava previsto realmente de desencarnar, não tá? E ninguém que não tenha sido previsto. A gente está numa fase de transição que é muito pesado. Quem encarnou agora sabia que a gente passaria por essa transição. Vai acontecer muita coisa ainda. O que aconteceu até agora não é nada perto do que está para vir aí pela frente. Vai ser muito difícil. E alguns espíritos não querem passar por isso. Então, muitos espíritos, mesmo que já tenham condições de ir para a quinta dimensão, eles chegaram à conclusão, ó, eu não quero passar encarnado por essa transformação, não quero passar de terceira para quinta encarnado, quero passar desencarnado. Então está aproveitando essa pandemia para fazer essa saída do corpo físico para esperar a próxima encarnação. E alguns realmente estão desencarnando e não vão ficar aqui mais. Como Cristo falou 2000 anos, né, a separação do joio e do trigo, ela já começou, já tem algum tempinho que começou. O joio e o trigo, na verdade, é o nível vibracional de cada alma. Então, as almas que têm um nível vibracional compatível com a quinta dimensão vai ficar aqui, e as que não têm vão ser expurgadas.
onde que eu percebo que está a maior parte do expurgo hoje? Está mais no umbral. Está tendo muito aqui na face da Terra, mas aqui não chega nem perto do expurgo que está acontecendo nos umbrais. Nos umbrais estão saindo assim milhares e milhares. O trabalho que a gente faz, desdobramento, você vê milhares e milhares de espíritos sendo retirados, alguns animalizados, outros... a gente vê espírito com forma de árvore, com forma de pedra, com forma de tudo que é animal que vocês imaginar. São espíritos que já perderam a forma astral do corpo humanoide. Então, realmente, eles têm que reiniciar uma caminhada. Magos negros estão sendo tirados, muitos magos negros, que são chefes de falanges do astral. Então, a limpeza mais pesada está sendo feita no astral, tá? Em breve, deve começar a ser feito também limpezas maiores aqui no plano físico. E essa pandemia realmente é uma oportunidade de fazer uma parcela dessa limpeza. Não tem ninguém que está indo por acaso. Então, quando uma pessoa, um ente querido nosso, amigo, qualquer coisa, pega essa Covid e vai para o hospital, das duas, uma, ou ele já tem um contrato de alma, onde ele já tinha decidido que ele não passaria no corpo físico, que essa oportunidade da Covid ele vai usar para voltar para o mundo astral, ou não, ele quer passar no corpo físico, então ele vai lá, vai ficar entubado, mas vai sair e vai continuar vivo. Então não tem muito que a gente pode fazer também, a gente até faz orações, faz tudo, mas as orações, elas dão energia, dão força para a família, mas o que tiver programado vai acontecer. Então, mas você falou que, ok, a gente já sabia que ia passar por isso, concordou e estamos aqui. Aí você falou que algumas pessoas, elas mesmo sabendo que iam passar por isso e sei lá mais o que vem pela frente, elas decidiram não querer passar por isso. Como que funciona isso? Então, a pessoa está aqui encarnada ela veio e aí ela fala, não, é muito para minha cabeça, estou indo. Não, assim, veio para fazer parte do resgate, aquela questão da roda de Sansara, mas tem um limite, né? Ó, eu vou, tem algumas coisas que eu preciso evoluir, resgatar, mas eu vou só até determinado ponto. Quando realmente a gente estiver naquela fase lá que for iniciar a separação do joio do trigo, onde o corpo físico vai ter que passar para a quinta dimensão, que vai ser meio dolorido, eu não quero passar por isso vivo, não. Então, esse é um acordo antes de encarnar. Ela Sim, já deixa lá. Sempre que nós encarnamos, a gente faz um plano encarnatório, onde você define os acontecimentos principais da sua encarnação. É lógico que você não vai pular o seu dia a dia, o que você vai comer, o que você vai vestir todos os dias, mas, por exemplo, você pode saber que você vai passar por um acidente de automóvel por volta dos 25 anos, que você vai perder os seus filhos por volta dos 30 anos, que você vai passar por uma dificuldade financeira muito grande quando você estiver na terceira idade. Então, alguns acontecimentos principais que estão relacionados com o seu resgate, com a sua evolução na caminhada da alma, você já deixa pré-definido ali. Mais ou menos o que vai acontecer e mais ou menos quando vai acontecer. Aí entra aquela questão das linhas de tempo que nós já vimos. Que você pode adiantar um pouquinho, pode atrasar um pouquinho, mas, por exemplo, se você definiu um acidente por volta dos 25 anos, pode ser que, dependendo da sua escolha, você vai passar por isso com 24, ou com 27, com 30, mas tá ali, tá naquela margem. Isso nós sabemos quando nós fazemos o nosso plano encarnatório. Tanto é que muitas vezes, quando a gente vai passar por uma dificuldade muito grande, algumas pessoas têm a premonição de começar a sentir que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Mesmo que naquele momento não esteja nada apontando
né, a vida dela tá um mar de rosas, e de repente a pessoa começa a ficar meio triste, assim, tipo, nossa, eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim e tal. Ah, mas por que você fala isso? Não, não sei, eu tô sentindo. Aí passa daí uns 6 meses, ela perde um filho. Então, é um acordo de alma que ela já sabia que ia acontecer, e aí quando começa a chegar perto daquele evento, ela começa, o subconsciente dela começa a lembrar que ela vai passar por aquilo, e meio que ela começa a sofrer por antecedência. Carlos, me Sim? diga uma coisa. E como eu posso me garantir de entrar na quinta dimensão com vida? Que a gente está o quê? Não, não ouvi. Como posso me garantir, assim, como, não, talvez a palavra não é me garantir, o que eu posso fazer para entrar na quinta dimensão com vida? Bom, pelo que eu entendi até agora de tudo que está sendo falado aí pela espiritualidade, isso já é um acordo que você fez, é o que a gente acabou de falar agora. No seu plano encarnatório, você já fez essa decisão sua, se você quer entrar, quer fazer transição no corpo ou fora do corpo. Então, com certeza, você já tem isso definido no seu plano. Aí eu não sei te responder, porque eu não sei qual que foi o que você assinou lá atrás. Claro. E como eu posso estar certo que eu não vou para uma dimensão inferior? Isso aí também é difícil de saber, porque, na verdade, quando a gente fala em separação do joio e do trigo, a gente não está fazendo, por exemplo, se daqui para frente eu for a pessoa mais boa que tiver, tipo, você é uma irmã Dulce daqui para frente. Bom, legal, você vai estar fazendo uma coisa muito boa, a vibração vai estar muito alta. Só que isso daí é considerado no todo, né? Das suas encarnações, no geral, na sua vida atual. Então vai pegar o todo para saber qual que é o quanto energético da sua alma. Em função desse quanto energético, dessa vibração, aí que a gente também não sabe exatamente como é que se mede isso, né? Tipo assim, ó, se eu tiver com esse quanto energético aqui, eu passo. Se eu tiver abaixo, eu não passo. Porque esse quanto energético também pode mudar. Por que esse quanto energético pode mudar? Né? Ele vai ser o mais alto possível para que se passe uma quantidade razoável de pessoas para a quinta dimensão, mesmo que essas pessoas não vão ficar lá. Porque o fato de você ir para a quinta dimensão não significa que você vai ficar lá. Por que não? Porque se você chegar lá e começar a vibrar baixo, você passa a ser um espírito incompatível com um planeta de regeneração. Então você está atrapalhando o inconsciente coletivo do planeta. Então você tem que ser retirado para um planeta que esteja compatível com a sua vibração. E aí, voltando na questão do quanto energético, vamos supor, dando um número, vamos supor que fosse de 0 a 100. Então, 1/3 da população está vibrando acima de 70. Então, pode ser que fique estabelecido que quem tiver acima de 70 vai, quem tiver abaixo não vai. Mas aí, se a população também não tiver despertado conscientemente a quantidade necessária, não estiver praticando boas ações, pode ser que esses 1/3 esteja no máximo a 50%. Então a nota de corte não pode ser 70, tem que ser 50, porque senão não vai ninguém. Você vai ter um planeta de quinta dimensão vazio. Uhum. Por isso a importância, quando Jesus fala vigiar, é a vigilância, né, Carlos? Isso. Agora, uma coisa importante, assim, quanto mais a gente vibrar no bem, no amor, procurar fazer a reforma íntima e tudo mais,
melhor, porque quando essa transição for feita, como ela é uma mudança energética muito grande, quem tiver muito baixo, tiver que mudar, sofre um impacto muito grande. Então, é como, por exemplo, imagina que você está num degrau de uma escada e fala assim, ó, agora não dá para você descer a escada mais, você tem que pular para você chegar lá embaixo, porque nós vamos fechar aqui. Aí falta 2 degraus só para você chegar, então você vai dar um pulinho pequeno. Mas imagina que em vez de faltar 2, você está lá em cima ainda, falta 10 degraus, você vai ter que dar um pulo bem maior. Então o impacto vai ser bem maior. Então quanto melhor a nossa vibração, quanto melhor nós estivermos, menor vai ser o impacto para a gente nessas mudanças. A gente vai sofrer menos. Nossa, como nós somos co-criadores e responsáveis, né? Responsabilidade, né? Nossa, né? Total. Exatamente. Maravilha. Carlos, Sim. quando a gente fala dessa mudança de dimensão, da terceira para a quinta, a gente está falando pela doutrina do provas e expiações para regeneração, não é isso? É um processo que é longo, né? Como o processo evolutivo da Terra é um processo que não é rápido, que é longo, não é isso? Sim, é o que Kardec fala lá. Kardec faz aquela separação, né, dos planetas primitivos, expiações, regeneração. Então, quando a gente fala numa mudança, na verdade, o que acontece? A gente já viu lá na questão das frequências que o universo tudo é energia e a energia tem vibração, cada vibração tem a sua frequência. Então, os mundos de primitivos têm uma vibração muito baixa, depois vem a de expiação, terceira dimensão, que já vibra um pouco mais. Essa vibração é vibração mesmo, tá, pessoal? São as nossas moléculas, os nossos átomos vibrando. Então, aumentou a vibração, você passa para uma dimensão diferente. Por exemplo, os espíritos que a gente não vê estão na quarta. Por quê? Porque estão vibrando numa velocidade que os olhos nossos não captam. Então, a gente vai... O planeta todo passa por esse aumento de vibração, os vegetais, os minerais, os animais e tudo mais. Agora, a velocidade disso, a gente considerando que a criação ela é infinita, né? Que Deus existe desde sempre e que a gente vai viver infinitamente. Quando a gente fala, por exemplo, em 100 anos, para o infinito 100 anos não é nada, né? É menos que um décimo de segundo para a gente. Então, essas transformações, elas não são tão rápidas assim, mas tem um start. Por exemplo, quando você vai fazer uma faxina na casa, quando você pensa em fazer a faxina, você pega o balde, o rodo, não quer dizer que a casa já está limpa. Mas aquele start de você pegar o balde, o rodo, ele é um marco referencial na sua atividade. O fato de você pegar ele significa que você está passando para uma atividade de limpeza. Então, quando a gente fala em regeneração, lógico que a gente vai ter uma transformação, vai ser rápida, de nível vibracional, passando para a quinta dimensão, mas os acontecimentos vão ser lentos, porque as pessoas não vão deixar de ser quem elas são só porque mudou de frequência. Então você vai desencarnar, aí encarna outras pessoas, você fica lá no mundo astral, você aprende coisas melhores. Dizem que é fácil você ser bom entre os bons, né? Então os espíritos que ficarem aqui, como a gente vai estar num ambiente onde todo mundo é bonzinho, digamos assim, a gente também vai ser mais fácil a gente começar a evoluir nesse aspecto de ser pessoas melhores. É isso, porque a gente vai evoluir aqui no plano físico, quem já está nesse processo realmente de mudança de uma vibração mais alta, desencarna, continua evoluindo no plano espiritual. Né? Quando eu digo assim, desse tempo ser maior, é porque a gente não vai, nessa encarnação, passar para uma outra vibração, uma outra dimensão. É um processo que vai ser aqui, lá, e a gente volta. Eu imagino que seja uma coisa assim. Pelo que eu entendi, assim, das informações que eu já vi, a fase inicial é em torno de 100 anos. E depois você teria mais aí 300 a 500 anos, que seria a fase intermediária,
E aí você estaria num planeta de regeneração pleno. Ou seja, a gente está falando aí, para você estar realmente num planeta de regeneração, estamos falando aí de 500, 600, 700 anos. E agora vai ser o start, né? Então, que não é nada para o infinito, né? Que não é nada para o infinito, mas quando a gente fala, tá mudando, a gente já vai... o pessoal fica assim, nossa, semana que vem, será? Pô, mas o tempo no mundo astral é muito diferente. Então, quando eles falam já não é semana que vem. Para eles pode ser daqui 5 anos, daqui 10 anos. Mas eu não acredito que vai demorar tanto assim, não. Acho que vai ser bem mais rápido. A gente está passando pelo período mais crucial dessa mudança, que é esse período de 5 anos, né? De 20 a 25. Esse é o período mais crucial aqui, que você diz, como um corpo físico. Com o corpo físico. Por quê? Porque deve acontecer algumas coisas aí mais impactantes nesse início de ciclo aí, né? Eles falam muito naquela questão de primeiro ceifador, segundo ceifador. O primeiro é a pandemia, né? Que já está aí, ainda deve ficar aí mais, sei lá, 2, 3 anos. O segundo, eu nem imagino qual que seja. Muita gente fala em catástrofes, eu não sei. Mas vai ter a comunicação com os nossos irmãos galácticos, que ainda não se comunicaram, porque eles sabem que se eles pôr a cara hoje, vão ser muito hostilizados, né? A gente está muito naquela cultura hollywoodiana, que quando chega um disco voador, ele quer dominar a gente, quer levar nossas crianças e destruir o planeta. Então, se aportar as naves aqui, elas vão ser todas atacadas. Então, tem que entrar devagar aí, tem que ter uma preparação. Vai ter muita coisa para acontecer aí. Carlos, você mencionou aí 20, 25 anos, eu não entendi o que significa. Não ouvi. Você falou de 20 a 25 anos. Está relacionado a quê? Eu não entendi. Desculpa. Não, 2020 a 2025. 2020 a 2025. Entendi. Ok. Ô, Carlos, dentro dos ensinamentos, você falou também voltando um pouco naquele assunto dos chips, tal, que a gente usa, se confuso é a pessoa que é dentro dual, esse tipo de coisa. A gente, todo mundo vai ser afetado, sabe? Como que é isso? Faz um favor, repete aí, porque congelou os últimos 2 minutos. Então, sobre o 5G, você falou que o negativo, o 5G também ele usa para afetar a gente, não é? Sim, ele estava sendo desenvolvido para trabalhar com ondas neurais. Então, no caso, no Brasil, está chegando o 5G, né? A gente usa o 4G agora, hoje em dia. E como é isso, assim? Como que funciona essa permissão dentro da luz para chegar na gente, sabe? Isso foi perguntas que eu fiz muito, assim, para mim. Eu sei que a gente é merecimento, é muita coisa, mas parece que eles têm uma força tão grande, a gente se sente tão impotente, parece que a gente não tem o que fazer. A gente está aqui, vai passar por isso e pronto. Parece, dá a impressão que é assim que funciona, sabe? Então, o 5G ele foi desenvolvido pela Cabal Escura para poder dominar a nível global através de satélite, através dos equipamentos de comunicação que a gente tem, emitindo ondas neurais, né, que são ondas subliminares, com caráter hipnótico, para realmente a gente fazer o que eles querem, ser marionetes, né? Mas agora, com a chegada das equipes da luz, que definiu que o planeta agora vai sofrer essa transformação,
essas tecnologias elas já foram todas como é que fala? Foram todas sequestradas pelas equipes de luz, então elas não vão mais poder ser utilizadas nesse sentido, tá? Isso aí já foi definido que eles não vão mais usar o 5G dessa forma. Foram derrubados muitos satélites aí da Cabal, foi tirada a grade negativa. Agora, por que não dá para fazer tudo? Eles explicam para a gente que não dá para... Assim, por que estão deixando e tudo mais? Por que já não faz uma mudança mais drástica? Porque eles ainda têm alguns armamentos com poder de destruição do planeta. E eles têm representantes deles em todas as nações, em todos os cargos de poder, né, os políticos e tudo mais. Então não dá simplesmente para chegar e falar, ó, não vou tirar vocês, vou prender vocês, e eles acionarem esses dispositivos e destruir o planeta. Então tá ainda numa fase, muita coisa já foi desativada, a maioria já foi, tem pouquíssima coisa ainda em poder deles, mas ainda necessita de certo cuidado nessas negociações. Imagina... Eu vi mesmo... Desculpa. Não, você negociando com um terrorista, né? Você tem o seu exército capaz de chegar lá e destruir eles todos, mas só que eles têm uma bomba que está ligado numa grande capital e você não sabe onde é que está essa bomba dele. Aí você chega lá dando tiro para todo lado, correndo o risco dele disparar o gatilho e explodir essa bomba, sabe-se lá onde, matar um monte de pessoas. É mais ou menos a situação porque que as equipes de luz, principalmente o pessoal da Federação Galáctica, eles simplesmente não desativam todas as bases da Cabala Escura. Eu ia até te perguntar sobre isso também, que eu vi você comentando sobre as bombas e que elas têm a capacidade de destruir corpos astrais, né? E dentro disso, né, Deus não vai permitir isso, né, por nós, mas assim, num caso desse, a pessoa, o espírito acabou, não reencarna mais, não tem mais o que fazer, é isso? Não, fica só a centelha divina, né? Aí já entra numa questão mais complexa, que é você voltar para a chama trina, que é onde é desenvolvida as centelhas divinas. Aí tem que E aí recuperar começa tudo de novo? Aí começa do zero, né? E você falou aí de um tempo de, tipo assim, uma média de uns 700 anos dentro da nossa percepção de tempo, para que o planeta chegue na regeneração. Bom, nesse caso, então, Regeneração plena, né? Para quem for permitido, lógico, né? Vai encarnar e desencarnar ainda várias vezes aqui no planeta durante essa transformação, é isso? Isso. Quem estiver vibrando compatível com as vibrações de quinta dimensão, porque o que é a quinta dimensão? A quinta dimensão, as pessoas elas têm a tendência mais para o bem do que para o mal. Na expiação e prova tem mais a tendência para o mal do que para o bem, né? Mas ainda não é um planeta, uma dimensão do bem, do amor. Tende para ser, mas não é. E aí as pessoas que têm essa vibração mais para o bem do que para o mal vão poder ficar aqui encarnando, reencarnando e tentando evoluir espiritualmente. Aquelas que ainda estão vibrando mais no mal, na inveja, no egoísmo e tudo mais, elas serão incompatíveis, então elas serão convidadas a mudar de planeta, para não atrapalhar. Essa limpeza que você falou da área umbralina, esses irmãos que estão lá e que no momento não dá para reencarnar por aqui ou em alguns outros lugares, eles vão ser encaminhados também para planetas de acordo com a vibração deles, para eles começarem a sua evolução
a partir de um determinado ponto, né? Não que todo mundo vai voltar para o zero, depende da energia de cada um lá. Não volta para o zero, mas volta, assim, para uma fase totalmente primitiva mesmo. Eu fiz um trabalho, mais ou menos, uns 15 dias atrás, que a gente estava fazendo um auxílio de uma equipe, e foi muito interessante, porque a gente não sabia para onde que a gente estava indo, e aí a gente entrou num tipo de Merkaba, que é um sistema de proteção energético, um Merkaba duplo, e a gente acabou sendo levado para uma nave, e essa nave ela entrou num dispositivo de transporte, e entrou num portal, e a gente acabou saindo num outro local, num planeta muito primitivo mesmo. Tipo um local assim, só com vulcões e tudo mais. E a gente não sabia o que a gente estava fazendo lá. Aí quando a nave abriu, a gente começou a emanar energia para ajudar no trabalho de socorro. A gente viu que tinham várias caixas. E a gente não sabia o que tinha dentro dessas caixas. Aí, de repente, as caixas começaram a ser abertas. E lá dentro tinha alguns seres que estavam sendo retirados aqui do planeta, mas de forma totalmente animalizados, mas seres muito, muito, digamos assim, uma energia muito, muito densa. Tanto é que eles não foram libertados, eles foram deixados lá no planeta. Aí tinha uma equipe lá, não sei de que planeta que estava lá vigiando essas criaturas, esses seres, né? E eles ficaram lá e a gente voltou, mas é uma coisa muito interessante, porque você vê o grau de periculosidade desses irmãos que estão colocados dentro de uma caixa energética, realmente presos, viajaram numa situação realmente presos mesmo, e foram deixados lá, um planeta muito primitivo mesmo, muito primitivo, para poder, naquela densidade, naquela energia ali, daquela gravidade, começar a caminhar de novo. Então, ser milhares e milhares de anos ali até ele conseguir chegar numa condição de voltar a ser um ser hominal e voltar uma caminhada de evolução espiritual. Mas esses irmãos, eles estavam saindo do umbral ou estavam saindo aqui do planeta Terra? Esse tipo de ser, geralmente, eles saem da zona abismal, que é a zona mais baixa do umbral. É um local que, por exemplo, quando a gente vai trabalhar lá, a gente não pode entrar, a gente não tem autorização para entrar. Então, a gente desce até um certo nível de vibração e aí a gente faz um trabalho lá de vibração. É meio complicado de explicar, mas, enfim, dali a gente não pode passar, a gente fica ali. Aí, os espíritos que são mais evoluídos, que estão em outro nível de evolução, eles formam uma equipe e eles descem. E aí passa um tempo, eles retornam com esses seres. Geralmente eles vêm ou desacordado ou vêm acorrentado, porque eles não podem ficar soltos, porque senão eles atacam as equipes ali. E são de locais muito baixos, a gente não tem acesso, a gente tem acesso só até um determinado limite. É mais ou menos como ocorre, não nessa área, né, mas no livro do Nosso Lar, que o André Luiz, quando ele conta como foi o resgate dele, que é mais ou menos isso, né? Você tem a hora certa para estar ali e tem que sair o mais rápido possível, para que, no caso, né, do André Luiz, ele não fosse envolvido novamente com aquelas energias e não pudesse ser resgatado. Mas aquele lugar que o André Luiz estava ali, aquilo lá é uma zona muito light. Ele não estava num umbral baixo. Aquilo lá é uma região que ela é caracterizada por desequilíbrio mental. Mas ela não é uma zona de periculosidade. Não, eu só fiz a relação porque você falou que nem todos podem ir, a equipe que vai tem que vir com eles ou desacordados ou, como você falou, né, dominados de maneira que eles nem avancem em vocês. E é bem interessante isso. E estranho, né, porque
para quem não tem essa vivência, a gente fica um pouco tentando imaginar como que é isso, né? Eu não diria nem medo, mas eu acho que é como a gente se coloca em determinadas situações por teimosia, né? Por muitas vezes a gente saber ouvir, mas esse despertar ele é lento e é o tempo de cada um. E às vezes